Bem-vindo, alunos do Novo Horizonte. Vamos continuar a nossa disciplina de Sociologia hoje. Nós estamos lembrando a vocês que nós estamos no eixo 1, a sociedade dos indivíduos. Nós já demos a primeira aula na semana passada e nós vamos dar continuidade hoje. Sempre tendo em mente que a Sociologia é uma disciplina que vai embasar a sua visão sobre o mundo, para você poder construir uma perspectiva que vai dar sustentação para a sua argumentação, na sua redação do Enem, em várias discussões que você encontra na sociedade. Enfim, a Sociologia tem condições de fornecer a vocês uma maneira de conhecer, de discutir, de se atentar sobre o mundo político, sobre o mundo do trabalho e sobre as questões culturais. Então, dando continuidade a nosso plano, a gente vai ver hoje, a partir do material que já foi enviado para vocês. Eu quero que vocês sempre acompanhem essas aulas a partir do material que é criado, material muito simples, muito prático, para você lembrar das aulas. Sempre que você tiver uma dúvida, volte um pouquinho o vídeo para você sanar essa dúvida, ou então mande uma pergunta para nós, certo? A aula de hoje, que é a A2, é a aula que vai discutir a relação entre indivíduo e sociedade. A pergunta norteadora é a seguinte: é o indivíduo que forma a sociedade ou é a sociedade que forma o indivíduo? Como é que os sociólogos interpretam essa relação? Quais são os elementos fundamentais dessa relação? É um pouquinho do que a gente vai discutir hoje, a partir da perspectiva inicial de dois autores fundamentais da sociologia, Marx e Durkheim. Então pegue o material de vocês e vamos começar a pensar um pouco da relação entre o indivíduo e a sociedade. As ciências sociais chamam esses três pensadores principais a partir de um apelido carinhoso: os três porquinhos, certo? Marx, Weber e Durkheim, nas suas perspectivas sobre os indivíduos, as classes, as instituições e a ação social, certo? Esses três autores com certeza estarão nas suas provas do vestibular, independente de instituição no mundo, principalmente no mundo ocidental, porque são três autores que pensaram a sociedade como um objeto de estudo e discutiram essa sociedade a partir de perspectivas distintas. Então, a pergunta norteadora de hoje é: como se constitui a sociedade e quais os seus elementos? Há três perspectivas principais difundidas na sociologia, que são os autores mais importantes da disciplina: Marx, Durkheim e Weber, né? Entendendo sempre que a sociologia, na verdade, a sociedade é um objeto de estudo. Então, esse objeto de estudo na visão marxista, o que Marx pensava sobre a sociedade? Primeiro, Marx era um autor que estava preocupado com a produção material. Lembre-se, na aula passada nós falamos sobre as necessidades. A necessidade dos homens, como eles produzem e se reproduzem, o que eles fazem para suprir as suas necessidades, tanto as básicas como os desejos. A sociologia vai discutir sobre isso. Então esse autor, que é o autor mais reconhecido na disciplina, filósofo, economista e sociólogo, baseava sua análise e concentrava sua análise nos indivíduos. Quer dizer, a base da sua reflexão são as condições sociais, ou seja, a produção material. Então, para ele, o entendimento da sociedade tem relação com a produção e a forma da subsistência humana. Um exemplo: um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho fala muito sobre uma sociedade. Porque imaginem vocês, numa sociedade primitiva, em que eu precisava produzir, caçar, reproduzir, não havia contrato de trabalho. Não havia outra maneira de... Não havia, na verdade, uma maneira como existe hoje, que eu vendo a minha força de trabalho para alguém trazer algo para mim. Um contrato em que há direitos e deveres. Não.
Hoje, no mundo capitalista, o contrato de trabalho, por exemplo, diz muito sobre as formas de produção de uma determinada sociedade. Então, quer dizer, uma organização primitiva em que eu produzia meus instrumentos de caça, que eu pensava sobre uma produção, talvez, de cultura na terra, algo nesse sentido, e que eu não tinha uma perspectiva de acumulação, e que eu produzia para a minha subsistência, é uma relação de produção completamente diferente, por exemplo, de uma sociedade capitalista. Então, quer dizer, as formas distintas de produção para as nossas necessidades provocam, na visão marxista, distintas sociedades. Então, acompanhe no material de vocês sobre o capitalismo para Marx, por exemplo, a relação de trabalho entre as pessoas se subdivide em classes. E você já deve ter ouvido falar de burgueses e proletários, certo? Essas duas classes possuem interesses antagônicos, ou seja, essas duas classes estabelecem um conflito. E esse é o foco do autor. Em aulas posteriores nós vamos falar especificamente de Marx. Vamos discutir um pouco mais dos conceitos marxistas, as questões relacionadas à mais-valia, à produção, as questões relacionadas a salários e tudo mais. Na perspectiva marxista, inicialmente, o que a gente precisa entender é que uma sociedade se explica pela produção material que ela possui. Certo? Então, no material você vai acompanhar um pouco da perspectiva do capitalismo, o que você entende sobre o mundo, o que essa imagem, por exemplo, da pesca representa no mundo capitalista. E daí a gente se pergunta qual é o papel fundamental do Estado nessa relação conflituosa entre as classes. Lembrando que a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre essa relação. Mas, fundamentalmente, você precisa entender que, para Marx, uma sociedade se desenvolve a partir da sua produção material. Segundo, dentro dessa relação de trabalho entre burgueses e proletários, existe o papel fundamental de uma instituição forte, que, segundo Weber, que é um autor que a gente vai discutir posteriormente, possui uso legítimo da força, que é o Estado. Qual é o papel, eu pergunto para vocês, o que vocês imaginam que o Estado, dentro dessa relação conflituosa entre as classes, o que ele pode ser determinante? Ou seja, na perspectiva de um sociólogo, na perspectiva de alguém que entende o Estado, ele entende que o Estado vai mediar essas relações de trabalho. Então, quando um operário assina o seu contrato de trabalho, se estabelece ali naquele momento direitos e deveres. Quando ele não tem os seus direitos garantidos, ele recorre a quem? Ao Estado. Ou quando o empresário não tem os seus direitos garantidos, ele recorre a quem? Nessa relação de trabalho, ao Estado. No entanto, na análise marxista, o Estado é o aparelho da burguesia e serve aos mais favorecidos. Voltando, o foco da discussão marxista é uma categoria chamada classes sociais. E é a luta de classes, ou seja, o foco dele, a análise marxista, está no grupo. Porque, na visão marxista, o indivíduo é capaz de construir a sua história. Sim. Ele é capaz de transformar a sua história. Mas isso ocorre fundamentalmente, então, por uma perspectiva de revolução, mas que essa história ela é construída pelos homens. Na verdade, na perspectiva marxista, não é a história que usa os homens, é os homens que utilizam a história. Mas essa transformação se dá por meio de uma revolução. O indivíduo constrói sua história por meio de situações anteriores que a condicionam.
Quais situações de produção, condição material, uma condição econômica. Há possibilidade de mudança? Sim, através de uma revolução. Quer dizer, quando esses operários percebem que dentro dessa luta eles sempre levam desvantagem, a ideia marxista é que esses operários unam-se numa luta em que o trabalho e a sua força de trabalho sejam cada vez mais valorizados. Certo? Recapitulando, brevemente, na perspectiva marxista, uma sociedade é entendida, as relações que se estabelecem dentro de uma sociedade se constroem a partir da produção material desta sociedade. Olhamos para uma sociedade primitiva, não há contrato de trabalho. Olhamos para uma sociedade primitiva, as pessoas reproduzem as suas condições materiais de uma forma completamente diferente da sociedade capitalista. A própria ideia de indivíduo nasce com a livre concorrência. Não tem aquela ideia de individualidade como existe hoje. Mas as pessoas pensam você. A ideia do individualismo, da conquista individual, é uma ideia moderna que nasce com a livre concorrência. Ok? Então, nessa ideia Marx, ok? Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato, pergunte o que se surgiu alguma coisa além do que já foi, além do que é dito aqui, pergunte, tire suas dúvidas, entre em contato, certo? 2. Aliás, o segundo autor, Durkheim. Émile Durkheim, um autor francês. Marx é alemão, Durkheim é um autor francês. Primeiro, a sociedade prevalece sobre o indivíduo por meio de regras morais, éticas, econômicas, culturais. Certo? Na perspectiva marxista, a história dos homens é condicionada por questões materiais. Há mudanças? Há mudanças. Na perspectiva durkheimiana, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Quer dizer, regras morais. Quando você pensa, eu tenho apreço pela minha família, eu tenho apreço pelo meu pai, pela minha mãe, eu tenho apreço pelas pessoas, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu me comporto a partir de uma determinada individualidade que considera algo como sendo correto ou não. Essa ideia ética de comportamento moral foi uma ideia construída. Essa é a perspectiva durkheimiana. Ainda que você pense que todas as suas atitudes são atitudes completamente subjetivas e individuais, na verdade, na perspectiva durkheimiana não é assim que funciona. Na perspectiva durkheimiana, as normas, as regras morais, elas estão agindo fortemente nas suas decisões. E ainda que você não perceba exatamente isso, ainda que você não tenha exatamente essa consciência, ela forja uma consciência coletiva. Essas normas forjam uma consciência coletiva que é uma categoria importantíssima na visão durkheimiana. O que é a consciência coletiva? É o conjunto de regras e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade. Ou seja, as instituições repassam as normas e forjam um indivíduo. Que instituições? Família, igreja, escola, o sistema jurídico, tudo são instituições. Essas instituições, elas forjam o caráter de um indivíduo. É a partir das normas que são repassadas por meio de uma outra categoria fundamental na análise durkheimiana, que é a educação.
Então, por meio da educação, você conhece costumes, normas, regras, valores que se sobrepõem a você, que são externos, completamente externos a você. Que é a questão do fato social, que ele é coercitivo, externo e geral. Quer dizer, quando você não está de acordo com a consciência coletiva, certo? Existe uma determinada coercitividade sobre a sua ação. Às vezes você se sente culpado por estar fazendo aquilo, porque na média dos cidadãos aquilo é algo errado, embora você considere que não seja. Certo? Quer dizer, consciência é o conjunto de regras e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade. Então percebam, embora a gente acredite que todas as nossas atitudes sejam subjetivas, a gente muitas vezes reproduz, olha essa palavra, reproduz o que já havia sido feito antes, certo? Há mudanças na sociedade, há mudanças de valores, com certeza há, mas é a partir de muita luta, muitas vezes, a partir de choques, embates muito grandes, certo? E muitas vezes, por trás dessas regras morais que são repassadas de geração em geração, o que a gente encontra? Muito preconceito. É fácil destruir o edifício do preconceito? Não. É fácil desconstruir normas que subjugam as pessoas, algumas pessoas, sobretudo relacionadas a classes, lembra de Marx? Sobretudo relacionada ao gênero, sobretudo relacionada à raça, sobretudo relacionada à questão da orientação sexual. Quer dizer, normas, crenças, valores arraigados que estão embutidos sobre, na verdade, estão arraigando-se, estão alicerçados em preconceitos. Então acredito que a obra de Durkheim contribui muito para a gente rever quais são os nossos valores, quais são as nossas perspectivas atuais. Lembrando que valores, normas, perspectivas éticas, elas estão totalmente relacionadas ao tempo e ao lugar, certo? Existe uma autora famosíssima, Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: ser mulher depende de condições econômicas, sociais e culturais, por exemplo. Valores do que é ser bonito, do que é ser feio, estão relacionados ao tempo, estão relacionados ao lugar. Durkheim está falando sobre essas coisas. Durkheim está falando sobre esse tipo de valor, sobre esse tipo de regra moral. Certo? Lembra um pouco Marx, porque numa sociedade de capitalismo, o que vale mais? O homem, o indivíduo ou o capital? Numa sociedade capitalista, o que vale mais é o capital. Marx dizia o seguinte: o trabalhador só tem trabalho, olha esse valor, o trabalhador só tem trabalho enquanto seu trabalho valoriza o capital. Se vocês pararem para pensar um pouco no cenário que a gente vive atualmente, no cenário de pandemia total, estamos fazendo home office, trabalhando de casa. Muitas pessoas estão sendo demitidas porque o trabalho delas não valoriza mais o capital. Ou seja, o trabalho delas não agrega mais valor para o empregador. E aí a gente pensa assim, poxa, mas ela não está trabalhando, por que ela vai receber? Então quer dizer que é o capital que vale mais do que ela? Isso é um valor numa sociedade capitalista. Agora nós estamos mesclando as duas perspectivas dos dois autores. O que se valoriza? O que tem mais valor numa sociedade capitalista? O homem ou o capital?
Capital. É o capital que tem mais valor. Então a gente pensa, ela não trabalha, ele não trabalha, como ele vai receber? Mano, na verdade, o dinheiro vale mais do que a pessoa. Certo? Algo que a gente pode refletir. Mas é nessa perspectiva que Durkheim fala sobre as instituições, quer dizer, uma consciência coletiva. As instituições forjam o caráter do indivíduo. A gente pensa que nós estamos tomando decisões que são extremamente individuais, subjetivas, mas não. Toda a nossa decisão, nós somos resultado de uma história. De uma história forjada por uma educação anterior. Então todos os seus valores de certo e errado estão forjados por uma educação anterior. O que os seus pais falavam, o que a escola fala, o que a igreja fala. Nós não estamos questionando aqui o que é certo e o que é errado. Nós estamos falando de valores. Valores sociais, valores morais, valores culturais, valores econômicos. Então quer dizer, toda essa carga valorativa, toda essa norma, toda essa crença, elas são passadas de geração em geração. Certo? E quando você, por exemplo, não concorda com uma questão moral tradicional, você geralmente é punido por isso. A questão de uma roupa, a questão de algo que, de um modo geral, as pessoas acham estranho, elas começam a causar uma sensação em você de que algo está errado, embora você não considere, certo? Correto? Então, na perspectiva durkheimiana, as transformações são mais lentas e graduais. O costume é uma força, olha só, irresistível e repassadas por meio da educação. E caso haja um comportamento desviante, há uma punição. Correto? Caso haja um comportamento que destoa um pouco do habitual, recebe uma punição, que pode ser uma punição moral, pode ser uma punição legal, certo? O sistema jurídico está aí para isso. O sistema jurídico estabelece normas, costumes e tudo mais. Se você, por algum motivo, destoa do sistema jurídico, ele providencia uma punição. Correto? Ele providencia uma punição. Então a gente consegue ver, a partir da perspectiva desses dois autores, nós vamos falar de Weber na próxima sexta-feira, é que os elementos da sociedade para Marx estão baseados na luta, correto? Na luta de classe, na contradição e no conflito. Enquanto para Durkheim, vejam vocês, o elemento fundamental da sociedade é a coesão e a integração. Ambos não estão focados no indivíduo em si, mas estão focados no grupo. Diferentemente um pouco da perspectiva de Weber, que nós vamos ver na semana que vem, mas adiantando um pouco, ele olha para o indivíduo para entender a sociedade. Enquanto que esses autores eles olham um pouco mais para o coletivo do que para o indivíduo. Correto? Então, para a gente ficar, para ficar claro, ficar bem nítido, nós vamos falar um pouco mais desses autores ao longo das aulas, uma aula específica para cada um, porque existem categorias importantes em cada um. Mas na visão marxista eu entendo a sociedade a partir da produção material, eu entendo a sociedade sobretudo por meio da organização do trabalho, enquanto que para Durkheim eu entendo muito mais a partir da perspectiva da tradição e dos costumes, das instituições. Qual é o papel das instituições? Repassar as regras, os valores, as normas morais por meio da educação de geração em geração. Certo? A partir daí a gente pode estabelecer uma série de discussões. Discussões políticas, porque as classes possuem ideologias diferentes.
E se as classes possuem ideologia diferente, elas vão se organizar de maneira diferente para conseguir um espaço no Estado. Daí ela vai forjar partidos que têm uma ideologia mais voltada para o trabalhador, ou partidos que têm uma ideologia mais formada para a burguesia. E a partir daí esse conflito, além de ser um conflito de classe, passa a ser um conflito político por espaço dentro do Estado, certo? Ou concepções diferentes de Estado, enquanto um partido voltado para o operário pensa mais que o Estado deve proteger essa pessoa, já que ela no contexto econômico ela sempre sai em desvantagem, enquanto essa outra perspectiva ideológica voltada para um empresário pensa que o Estado deve abrir mão de uma interferência tão grande na economia. Deve ser um Estado mais liberal. Correto? Estatismo e liberalismo. Isso é uma discussão. Enquanto na perspectiva durkheimiana, dos costumes, dos valores, das regras, atrelado a isso, com certeza vem preconceitos, vem racismo, vem violência, certo? Atrelado a essas perspectivas. Então, quer dizer, o que Durkheim nos faz pensar sobre a sociedade? E é essa análise, essa aplicabilidade teórica que a gente precisa compreender para a gente poder fazer uma boa prova. Certo? Um exemplo é a perspectiva da internet no mundo de hoje. Então, quer dizer, se espera que você tenha rede social. Espera-se que você tenha contato virtual com as pessoas. E se alguém disser, eu não possuo redes sociais, eu não me adequo às redes sociais, eu não tenho Facebook, eu não uso WhatsApp, causa um pouco de estranheza, confesso. E essa estranheza, quando você começa a olhar para a pessoa e dizer que existe algo diferente, que ela não deveria fazer isso, você já começa o princípio de uma coercitividade. A ideia é, por que você não... Por que não? Eu te ensino, vamos lá. Quer dizer, havia isso há 50 anos atrás? Não. A sociedade mudou? Mudou. Mas ela vem estabelecendo novas normas. E quando você não cumpre essas novas normas, existe uma punição. Espera-se que haja uma punição. Certo? Então, uma discussão a partir desses autores surge é a base das ciências sociais. Certo? Na próxima semana a gente vai falar sobre o terceiro, que é Weber. Weber focado na ação, no indivíduo. Quer dizer, o que leva um indivíduo a tomar uma decisão? O que leva um indivíduo a ter um determinado comportamento? Quais são as ações que forjam esse indivíduo? É uma ação voltada para a tradição, para a afetividade? Ou uma ação racional com relação a algum sentimento, algum valor? Ou é uma ação racional, calculada, pensada, burocratizada? Certo? Então são essas questões que nós vamos discutir a partir até o final desse primeiro eixo, certo? Lembrando, essa aula ela está para as duas séries. Por que ela é importante para as duas séries? A partir de um determinado momento nós vamos desmembrar por quê. Primeiro ano, mundo do trabalho. Segundo ano, questões culturais. Certo? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Nos encontramos. Mande as suas perguntas. Não fiquem acanhados. Eu preciso conhecer vocês de fato. E eu agradeço muito. Estamos à disposição. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, pergunte. Correto? Então, essa foi a nossa segunda aula. A Sociologia na perspectiva de Marx e Durkheim. Certo? Até a próxima.